Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Alexandre Loja. Eu sou Eduardo Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história da Grande Muralha da China, que, por conta da sua dimensão colossal, é uma das maiores obras feitas pela humanidade, sendo a principal atração turística do país. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes de nossa história. Vale lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Nome e construção. Essa barreira é chamada em chinês de Shangsheng, algo como parede longa se traduzida para o português. A muralha da China foi construída para consolidar o império de Qin Shi Huang. Para mostrar que a China era uma só, o primeiro imperador chinês ordenou a construção da Grande Muralha. Iniciou entre 220 e 206 a.C. e continuou sua construção ao longo de 4 dinastias. Homens desordeiros e soldados que, com o fim das guerras, ficavam sem trabalho, foram a principal mão de obra na construção da muralha. Estima-se que durante a construção foi usada a mão de obra de aproximadamente 1 milhão de pessoas, sendo que desse total, cerca de 250 mil perderam suas vidas ao longo da obra em decorrência das condições de trabalho. A obra somente ficou pronta há cerca de 2.200 anos, ou seja, quase 2.000 anos desde seu início. Sua construção parou definitivamente no século 17, durante o predomínio da dinastia Ming. Finalidade. Principalmente, a muralha foi erguida em razão da grande incidência de invasões dos povos do norte vindos da Mongólia e da Manchúria. Portanto, a construção tinha uma função estratégica militar de defesa. Porém, muitos historiadores questionam isso, pois o império da dinastia Qin não corria qualquer perigo quando a muralha começou a ser construída. Então, a muralha seria uma defesa contra ataques futuros. Mas mesmo essa teoria também é questionada, pois o custo em vidas humanas parece excessivo para uma estrutura que não era uma necessidade imediata. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teriam de ser colocados soldados em toda a sua extensão, assegurando-se assim que grande parte do exército seria mantido bem longe da capital, sendo algo muito arriscado. Além de função militar, por ela ser toda pavimentada, e como a China mantinha contato com o resto da Ásia e parte da África pelas rotas dessas muralhas, foi utilizada também para trasladar pessoas e armamentos em grande velocidade de um lado para o outro. Assim, ela foi um dos principais destinos da chamada Rota da Seda, facilitando o transporte de bens como tecidos e alimentos. Se você está gostando do conteúdo, por favor deixe seu like e se for novo por aqui não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para a gente continuar motivado e trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Dimensões e detalhes. Antes de ter ganhado o controle da China, os estados chineses tinham cada qual sua muralha. Portanto, a muralha original era composta por uma unificação de muralhas menores, construídas desde o século 7 a.C. Em contrapartida, nem todas as partes da muralha foram refeitas ou unificadas ao longo do tempo. Portanto, isso dificulta o cálculo exato do tamanho total da muralha. Por não ser unificada, é possível encontrar rastros arqueológicos da muralha em outros países além da China. Países como a Mongólia e a Rússia também possuem pequenas partes da muralha. Dados preliminares de 2008 mostram que a construção teve quase 8.850 quilômetros de extensão, com 2.232 quilômetros protegidos por defesas naturais, como rios e penhascos. No entanto, outras fontes apontam números diferentes. Uma pesquisa arqueológica de 2012, levantada pela agência de notícias chinesas Xinhua, apontou que a muralha teria, na verdade, 21.196 quilômetros ao todo. Como comparação, a construção teria o equivalente a quase 193 mil campos de futebol do estádio do Maracanã, um tamanho quase 5 vezes maior do que a BR-116 no trecho Curitiba-São Paulo, que inicia ao sul do Brasil, próximo à divisa com o Uruguai, e termina ao nordeste do país,
em Fortaleza, no Ceará. Na prática, ela começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai, e tem a altura de 8 metros e mede 4 metros de largura. Muitas das pedras usadas na sua construção medem mais de 2 metros e seu peso ultrapassa 1 tonelada. Ao longo dela existem janelas e troneiras, que são espaços onde são colocados as bocas do canhão. Há ainda plataformas que serviam para atacar inimigos e torres a partir das quais eram feitas as comunicações entre os militares. As torres eram dispostas em distâncias regulares segundo a inclinação do terreno. Estas tinham terraços para que fossem feitos sinais óticos de uma a outra. As escadas foram evitadas, dando preferência à construção de rampas para permitir um deslocamento mais fácil. A muralha também possuía portas, fortes, alojamentos para os soldados, estábulos para os animais, depósitos de suprimentos e ar. Muralha invencível? Apesar de imponente em sua arquitetura, a muralha não era imbatível, sendo transposta em algumas ocasiões ao longo da sua história. Por exemplo, em 1644, onde o general Wu Sang traiu a própria dinastia Ming, que fazia parte, e ordenou a abertura de um dos portões da muralha para permitir a entrada do exército inimigo. Tal fato marcou os momentos finais da tomada da China pelos Manchus, que então lideraram a dinastia Qing até 1911. Além disso, as primeiras partes da muralha foram feitas com pedras e terra batida ao invés de tijolo. Em virtude disso, essas edificações tinham maior chance de erosão pela chuva e por danos em combates. Posteriormente, essas muralhas foram reforçadas e refeitas, principalmente durante a dinastia Ming, ocorrida entre os anos de 1368 e 1644, com a adição de várias torres de guarda, tomando a forma que é conhecida hoje em dia. É realmente possível ver a muralha do espaço? Diferente do que ouvimos falar, a Grande Muralha não pode ser vista a olho nu no espaço. A Agência Espacial Europeia reforçou esse mito cometendo uma gafe, ao usar uma imagem de satélite para provar que a construção era de fato visível. No entanto, na verdade, a agência apontou para um longo rio próximo à região da muralha na fotografia. A organização se retratou da falha na semana seguinte. Por outro lado, é possível sim ver o monumento a partir de alguns satélites com auxílios de câmeras tecnológicas. Deteriorização do monumento. Na década de 1980, Deng Xiaoping deu prioridade à Grande Muralha como símbolo da China, estimulando uma grande campanha de restauração de diversos trechos. Porém, a requalificação do monumento como atração turística, sem normas para sua utilização adequada, aliada à falta de critérios técnicos para a restauração de alguns trechos, geraram várias críticas por parte dos preservacionistas, que estimam que cerca de 2/3 do total do monumento esteja em ruínas. Outro fator que propicia sua ruína é a depredação e o roubo de tijolos. Segundo estudiosos, cerca de 14 mil quilômetros podem estar em risco. A muralha é um patrimônio mundial da Unesco eleita em 1987. Além disso, tendo em conta sua grandiosidade arquitetônica e sua história, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Por esse motivo, é uma das principais atrações turísticas da China, recebendo mais de 4 milhões de visitas por ano. E aí, o que você achou da história da Muralha da China? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez peço que deixe o like e se inscreva se for novo no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.